Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez juntos aqui na nossa aula de produção de texto. Isso aqui você analisou junto comigo na aula anterior, a nossa entrevista com o professor Jonathan, falando sobre o artigo científico. Na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade sobre essa questão do artigo científico. Eu sei que é uma coisa muito futura, mas eu quero já antecipar para você, para que você já possa ir já se preparando, tanto psicologicamente, quando você já estiver na faculdade ou universidade, você já está com seu tema, com seus projetos já bem em específico, como um professor bem falou na nossa aula anterior. Bem, então hoje nós vamos falar como é feito esse artigo científico, tudo bem? Então vou dar alguns passo a passo aqui para vocês e aí nós vamos ver como é que isso é construído, tudo bem? Vamos lá! Começando nossa aula, como elaborar um artigo científico? Um dos maiores desafios da vida acadêmica é a apresentação do artigo científico, pois é por meio de um artigo bem elaborado que o seu desempenho aparece para o mundo. Talvez possa parecer meio estranho dizer que seu artigo será analisado mundialmente, mas dependendo do que está sendo tratado, ele poderá desvendar questões que ainda não foram resolvidas. Por isso, a construção de um bom tema é fundamental para enriquecer a problematização daquele referido assunto. Vamos ver alguns passos para essa elaboração. Vamos lá. Comece pelo tema e o problema. O tema de um artigo científico é a área que ele abordará. Dentro desse tema, você deve buscar referências, estudos afins e autores com uma obra relevante relacionados ao que você quer estudar. Já o problema de pesquisa é algo mais específico. Ele trará a questão que o seu artigo deve responder. Encontrar o tema é fácil. Basta identificar na sua área de estudos aquilo que mais lhe interessa. O problema de pesquisa, porém, exige que você encontre um aspecto particular dentro desse campo e se questione o que isso pode apresentar de relevante. Assim, ao estudar, é natural que apareçam questões, dúvidas e pontos não esclarecidos. Preste atenção nelas para formular o seu problema de pesquisa. Vamos para a próxima. Desenvolva e estruture seu artigo. Com o tema e o problema em mãos, aprofunde sua pesquisa, elabore algumas hipóteses, rascunhe o desenvolvimento. Aliás, quanto a isso, uma boa dica é listar os argumentos que conseguiu encontrar para sustentar a pesquisa. Cada item dessa lista pode se tornar uma seção do seu artigo. Depois, não se esqueça de incluir uma introdução, o que deve apresentar o tema, o problema da pesquisa, as motivações, a metodologia. E ao final, pontuar os resultados em uma conclusão. A partir dessa relação, então você deve elaborar cada parte. Inclui informações e dados que você encontrou na pesquisa, embasamentos teóricos de autores relacionados, imagens ou gráficos. Com isso, seu artigo estará bem encaminhado, basta seguir produzindo até concluir toda a argumentação. Parece bastante estranho, né? Mas isso faz parte da sua vida acadêmica que você se deparará lá no seu futuro. Ou seja, você vai ter o tema, isso é muito livre, tá ok? Não é um professor, olha, você vai fazer o seu artigo com esse tema. Não, isso é muito livre, de acordo com aquilo que o curso que você está fazendo. Ah, professor, vou fazer medicina. Ah, vou fazer letras, que é o meu caso. Ah, vou fazer outras coisas, vou fazer para ser veterinário, vou ser um dentista. Você vai ter um tema para você apresentar. E a problematização é justamente isso, é uma questão como se você fosse resolver. E tendo base, lógico, em livros, em pesquisa e também até em outros artigos. Para tudo isso, fomentar e dar ideia daquilo que você está apresentando é realmente válido para a sociedade. Aí vem na questão mundialmente. Como isso acontece, professor? Se você lembrar, lá na nossa entrevista, o professor Jonathan falou que o seu artigo ele pode ser publicado em revista.
Ou seja, vamos supor que você fala sobre o meio ambiente e através do meio ambiente você ali vai colocar situações, bases teóricas, imagens, tudo aquilo que vai engrandecer o seu trabalho. Então, quando você coloca, aí dependendo se foi muito bom o seu trabalho, aí aquilo acaba que surge para uma editora, uma revista, e ali aquilo acaba que a pessoa entra em contato, como o professor Jonathan havia falado, entra em contato com o autor, às vezes pode surgir uma entrevista, ou então ele vai falar assim, eu posso usar esse seu artigo para colocar ali na minha revista, dando ali uma dica para as pessoas, e assim vai. Então isso pode chegar a ser mundialmente conhecido? Pode. Professor, a gente recebe alguma coisa? Recebe sim, mas isso é outro assunto. Mas então, ou seja, o seu artigo científico, ele é importantíssimo para a sociedade. Eu lembro da minha apresentação, eu fiz sobre as histórias em quadrinhos com uma visão crítica. Ou seja, muitas vezes as pessoas olham as histórias em quadrinhos só com uma visão somente de humor, mas a história em quadrinhos também pode dar uma apresentação crítica. Mas isso é um assunto que vamos para outra aula. Tudo bem? Vamos para a mensagem de hoje? Vamos lá! Vem de Immanuel Kant, um filósofo alemão que diz assim: ciência é o conhecimento organizado, sabedoria é uma vida organizada. Vamos ser sábios então, né? Então é isso, turma. Um beijo no seu coração. Amo vocês. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, alunos do 6º ano. Mais uma vez aqui, a professora de Ciências, e hoje eu vim corrigir os exercícios que eu passei na semana passada. Então não esqueça de colocar nas páginas 28, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 a data de hoje, que é dia 3/9/2020. Vamos lá para as questões. Olha só. 1. Quando inspiramos, o ar percorre um caminho pelas vias respiratórias. No esquema a seguir, ordene os órgãos do sistema respiratório para indicar esse trajeto: traqueia, faringe, alvéolos pulmonares, bronquíolos, cavidade nasal, laringe e brônquios. Então, a sequência correta é cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e, por último, os alvéolos pulmonares, onde ocorre ali a troca gasosa. 2. Por não tratar as possíveis causas da dificuldade de respirar pelo nariz, algumas pessoas desenvolvem o hábito de respirar pela boca. Considerando a função das narinas e da cavidade nasal, quais são os prejuízos causados por esse hábito? O ar, quando expirado pela boca, não é aquecido, filtrado e umedecido. Etapa importante da respiração realizada na cavidade nasal. Quem respira pela boca fica mais cansado e apresenta dificuldade de realizar exercícios físicos, problemas na mastigação e infecções respiratórias, né? Porque é a cavidade nasal que vai filtrar e aquecer corretamente o ar ali que entra dentro do nosso organismo. 3. A voz depende do sistema respiratório para ser emitida. Por que existem pessoas com a voz mais aguda e outras com a voz mais grave? Bom, essa situação está relacionada ao tamanho da laringe. Pessoas que têm a laringe maior apresentam voz mais grave que aquelas que têm a laringe menor ou mais estreita e que por isso apresentam a voz mais aguda, né? Ali na laringe que tem ali as pregas vocais. 4. Com base em seus conhecimentos sobre os movimentos respiratórios, associe as colunas, identificando os eventos que acontecem na inspiração e os que acontecem na expiração. Temos ali primeiro, o número 1, a inspiração, número 2, a expiração. Então, relaxamento dos músculos intercostais. No caso, é a expiração, então é o número 2. Contração dos músculos intercostais. No caso, é o número 1, que é a inspiração. Relaxamento do diafragma, 2, que é a expiração. Contração do diafragma, 1, que é a inspiração. Expansão da caixa torácica é a 1, que é a inspiração. Eliminação do gás carbônico, 2, que é a expiração. Próximo. 5. Marque com um X a alternativa correta sobre a função dos alvéolos pulmonares.
Questão correta é a letra B. Né? São nos alvéolos pulmonares que permitem a troca de gás carbônico e oxigênio entre o ar e o sangue, tá? Leia a afirmação a seguir. Enquanto ainda não tem dentes, bebês não podem realizar a mastigação. Sua digestão, portanto, não inclui processos físicos, acontecendo apenas por meio de processos químicos. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Né? Então a resposta, gente, é não, pois os processos físicos da digestão, que reduzem o tamanho das porções dos alimentos, também são realizados pela língua e pelos movimentos peristálticos do esôfago, no estômago e nos intestinos. Dessa forma, a digestão dos bebês envolve processos físicos e químicos, né? Ou seja, ele inclui sim o processo físico, né? Mesmo ele não participando ali da mastigação, lá no esôfago dele, pelos movimentos peristálticos e pela língua, também está acontecendo ali a digestão física. 2. Durante uma aula de ciências, a professora pediu ao aluno voluntário que fizesse o seguinte experimento. De ponta cabeça, ele deveria tentar ingerir, com o auxílio de um canudo, um pouco de água, conforme a ilustração a seguir, conforme a imagem aqui. Por mais estranho que pareça, o aluno conseguiu engolir a água sem problemas. Como você explicaria isso? Gente, por quê? Porque o sistema digestório, ele realiza os movimentos peristálticos. Independente se você estiver de cabeça para baixo, aqueles movimentos ali são tão fortes que eles conseguem levar o alimento ou o líquido ao seu caminho ali, né? O seu estômago, o seu intestino e tal. Essa é a resposta. Não interfere, né? Não é muito legal fazer isso, mas é possível. Eles empurram, né, os alimentos da boca em direção ao estômago no momento da deglutição. 3. Leia o texto a seguir e depois responda as questões propostas. Vamos lá. O prato preferido das bactérias é o açúcar refinado. E como o produto virou o ingrediente básico da alimentação moderna, as cáries nos últimos séculos se tornaram uma verdadeira praga para a humanidade. Até alguns anos atrás, as pessoas já usavam dentaduras aos 40 anos. Só com os novos tratamentos passou a ser possível manter os dentes por toda a vida, diz o odontologista Pedro Duarte, da Universidade Paulista Unip e da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Considerando os tipos de alimentos, in natura, minimamente processados e ultraprocessados, em qual deles pode haver grandes quantidades de açúcar em sua composição, e justifica a sua resposta. Né? Como eu falei nas aulas passadas, nos ultraprocessados existe muito acúmulo de açúcar, gordura, de aditivos. Então essa é a resposta. Nos ultraprocessados, pois o açúcar participa da composição dos alimentos, em alguns casos é usado como conservante. Então a resposta correta é nos ultraprocessados. B. Explique a relação entre as bactérias e a formação das cáries. Bom, gente, isso aqui eu falei nas aulas passadas, né? Que as cáries, elas produzem umas substâncias ácidas, que essas substâncias vão corroer o esmalte do dente, em seguida pode invadir ali a dentina, a polpa do dente, e esses daí são as cáries, né? Produzidas ali pelos ácidos das bactérias ali na boca da pessoa. C. Marque com o X os itens que indicam medidas para evitar a formação de cáries no dente. Bom, escovar os dentes após cada refeição, pode marcar o xizinho. Usar o fio dental pelo menos uma vez ao dia, também marcar um xizinho. Somente escovar os dentes antes de dormir? Não, tem que ser toda refeição. Visitar periodicamente o dentista? Xizinho também. Comer bastante doce, como balas, chicletes e pirulitos? Não, isso aí pelo contrário, vai prejudicar ali a formação da cárie. 4. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa está com fome, mas quer esperar chegar em casa para se alimentar. Tentando disfarçar a fome, ela amassa um chiclete. Explique por que ela não deveria fazer isso. Gente, por quê? Especialmente se estamos com fome, mascar chiclete envia um sinal para que o nosso corpo se prepare para a digestão. E desse modo, há maior produção de suco gástrico, que pode levar à acidez do sistema digestivo, ocasionando azia e originando lesões, né? Se já não é bom você mascar chiclete, principalmente quando você estiver com fome, porque você já está ali produzindo suco gástrico, aí você vai colocar o chiclete na boca, começa a mascar, você está
estimulando o seu estômago a produção de ácido, né, que é o suco gástrico é muito ácido. Então ele vai ficar ali e não vai ter o alimento, vai fazer o quê? Vai corroer ali a parede do seu estômago, causando azias e lesões também no seu organismo. Então por isso que não é bom. Próximo. 5. As úlceras são lesões que podem ocorrer na mucosa presente e na superfície do estômago e no duodeno. A maioria dessas úlceras é provocada por uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que vive na mucosa gástrica e a enfraquece, permitindo que a acidez do estômago a danifique. Além dessa bactéria, outros fatores causam o surgimento de úlceras gástricas. De acordo com seus conhecimentos, que outros fatores podem provocar o aparecimento dessas úlceras? Bom, as causas podem ter relação com alimentos ingeridos ou também com alguns medicamentos, tá? Resposta simples e objetiva. 6. Considere os eventos do processo de digestão relacionados a seguir. Primeiro, fechamento da passagem de ar para o sistema respiratório no momento da deglutição. Segundo, dissolução de gorduras. Terceiro, absorção de água. Quarto, deglutição. Assinale a alternativa que indica em que órgãos esses eventos ocorrem respectivamente, ou seja, corretamente na sequência. Então temos ali a letra correta, gente, é a letra B. Por quê? Fechamento da passagem de ar para o sistema respiratório no momento da deglutição, temos ali a epiglote, é na faringe. A dissolução de gorduras é no intestino delgado. A absorção de água, intestino grosso. E a deglutição acontece ali na boca. Não que isso aconteça dessa forma, mas de acordo com como está aqui no enunciado, em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então a resposta correta é a letra B. 7. Qual cirurgia comprometeria mais a função do sistema digestório e por quê? A remoção dos 25 centímetros iniciais do intestino delgado, duodeno ou a remoção de igual porção do intestino grosso? Bom, a resposta correta, para ir mais rápido aqui, é a letra A. A remoção do duodeno seria mais drástica, pois nele ocorre a maior parte da digestão intestinal, né? A gente sabe que no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado, é que acontece a maior parte de digestão intestinal. Então seria muito prejudicial se removesse essa parte ali do intestino. 8. Verminoses são infecções intestinais provocadas por agentes específicos, que chamamos de vermes, os quais chegam ao interior de nosso corpo por meio da digestão de água ou alimentos contaminados com ovos ou larvas desses animais. Com base em seus conhecimentos, explique como a presença de vermes na região intestinal afeta a obtenção de nutrientes. Bom, os vermes, eles se alojam nos intestinos, se alimentam do que ingerimos e aí ela vai absorvendo os nossos nutrientes para si. E aí a falta de nutrientes no nosso corpo vai nos causar sintomas como fraqueza, enjoo, vômitos e também diarreia. Essa é a resposta correta. Bom, 9. Observe a imagem e responda as questões propostas. A. Com o uso da máscara, quais órgãos do sistema respiratório têm sua função facilitada por não receber a fuligem de partículas de poeira dispersas no ar? Temos ali a cavidade nasal, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, porque é nessas ocasiões que ocorrem ali a filtragem da fuligem e tal. Então, no próprio nariz tem os pelos, que tem um muco, que vai ser uma barreira para essas impurezas entrar dentro do nosso organismo. E essas partes específicas, ó, a cavidade nasal, a traqueia tem os seus cílios, os brônquios também tem, os bronquíolos também, eles vão trabalhar, vão ser facilitado o serviço deles, porque a máscara já vai impedir de entrar impureza ali para que eles trabalhem. Então vai facilitar para esses órgãos. Próximo. B. Como o sistema respiratório filtra o ar antes que ele chegue aos alvéolos pulmonares? O ar ele vai ser filtrado, né, com o auxílio do muco, né, do nariz, ali, pelos pelos também e dos cílios, que revestem alguns órgãos do sistema respiratório. Desse modo, as partículas estranhas ficam retidas e são expelidas pelo organismo. Eu falei para você nas aulas passadas que tem alguns cílios ali na traqueia,
nos brônquios, que se tiver alguma coisa que conseguiu passar pelo nariz ali, ainda conseguiu ultrapassar, vai ter alguns cíliozinhos que eles vão estar empurrando de volta e a pessoa vai tossir ou vai espirrar e vai expelir para fora do seu organismo. 10. Observe os fenômenos relacionados ao sistema respiratório que estão ilustrados a seguir. Depois explique o funcionamento deles. Olha só, o soluço ele se caracteriza por contrações repetidas e involuntárias do diafragma, como eu falei para vocês, a irritação ali que acontece. Ele pode ter diversas causas, como ingestão excessiva de alimentos ou bebidas muito quentes, muito geladas ou com muito gás, né? Isso pode provocar ali o soluço. Ó, peraí, volta. Aí tá, ó, no espirro, o ar é empurrado com toda a força pelo nariz e pela boca, como uma forma de o corpo se livrar de sujeiras que irritam o interior do nariz, outras regiões das vias respiratórias, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, na questão anterior, como que ele rejeita as impurezas que acabam entrando no organismo. 11. Leia atentamente a mensagem abaixo e depois responda a questão proposta. O Ministério da Saúde diverte: fumar pode causar câncer de pulmão, bronquite crônica e enfisema pulmonar. As embalagens dos maços de cigarro produzidos no Brasil exibem vários tipos de advertências que apresento acima. O enfisema pulmonar manifesta-se quando há um aumento anormal e gradativo dos espaços nos alvéolos pulmonares, o que ocasiona sua dilatação e a destruição de suas membranas, formando-se grandes bolsas, conforme mostra o esquema a seguir. Temos ali uma imagem, né, do alvéolo pulmonar, as bolsas que acontece ali, o alvéolo ali prejudicado ali por causa do cigarro. Com base na observação do esquema e em seus conhecimentos, responda: por que as pessoas com enfisema pulmonar têm como sintomas a redução da capacidade respiratória e a falta de ar? Porque, gente, nos alvéolos pulmonares são as estruturas responsáveis pelas trocas gasosas. Se o oxigênio está entrando e ele está prejudicado com enfisema pulmonar, com essa doença, ele não vai conseguir absorver o oxigênio para dentro do organismo, então ele vai sentir falta de ar. E à medida que vão sendo obstruídos e destruídos com a doença, eles vão diminuindo a capacidade de realizar essas trocas, que vai resultar a falta de oxigênio no organismo e a redução da capacidade respiratória. Então, por isso que ele sente falta de ar. Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Grandes filósofos da Grécia Antiga, como Platão e Aristóteles, acreditavam que a vida se baseava em um tipo de fogo, uma chama vital, que queimava dentro do coração. Eles supunham que os nutrientes dos alimentos abasteciam a chama, enquanto a respiração levava para dentro do corpo o ar para abafá-la e mantê-la sob controle. Se a chama se apagasse, julgavam os filósofos, o corpo se resfriaria e a vida então chegaria ao fim. Atualmente, sabemos que os nutrientes e a respiração são muito importantes para o organismo, mas suas funções são diferentes daquelas que os filósofos gregos pensavam existir. Para que servem os nutrientes, os alimentos e o ar que respiramos? Bom, os nutrientes eles são utilizados de diferentes formas para manter a saúde e o desenvolvimento de nosso organismo, principalmente no que se refere à produção de energia. Já o ar que respiramos, eles contém o oxigênio, que serve de combustível para que as células venham produzir energia. Então, os dois eles estão relacionados com a energia, realmente. O pensamento deles estava assim, mais ou menos certo, mas não estava bem explicado de como que acontecia de fato, né? Eles tinham uma relação com os alimentos com o ar, mas melhor explicando dessa forma que eu falei para vocês. Os nutrientes são utilizados para energia e o ar, né, também. Observe a imagem a seguir, a questão de número 13. Temos ali uma foto, dá para ver ali alguns sistemas, tem um sistema digestório, né? Temos ali, bem interessante essa imagem aqui. Vamos lá para a pergunta. Essa ilustração faz parte de um antigo livro muçulmano sobre anatomia humana. Que órgãos do sistema respiratório e digestório podem ser identificados na imagem? Temos ali pulmões, traqueia, estômago, intestino delgado, temos ali vasos sanguíneos também,
né? Só que a gente ainda não trabalhou com eles, mas a gente vai ver futuramente, tá? Temos ali os vasos sanguíneos, olha ali os pulmões, né? O intestino delgado. Próximo. B. Qual relação pode ser estabelecida entre o sistema digestório e respiratório representados na imagem? Bom, esses dois sistemas eles fornecem a glicose e o oxigênio, que são elementos necessários e fundamentais para a produção de energia nas nossas células. E por hoje, a gente acabou de corrigir todos os exercícios, então até mais, né? Até os plantões e até semana que vem. Um abraço. Olá, sexto ano, voltamos, então vamos à nossa aula de geografia. Hoje, 3/9/2020, nós vamos falar aí sobre as formações vegetais. A gente falou um pouquinho sobre os fatores climáticos, os tipos de clima. Nós sabemos que os elementos do clima, assim como também os fatores climáticos, ajudam aí na formação da vegetação. E aí essa formação da vegetação em todo o nosso planeta aí é das mais variadas também, né? Assim como os elementos climáticos, as formações vegetais também são variadas. Então, para ajudar vocês, lá nas páginas 34 a 39 do livro de vocês, a gente vai falar quais são essas variações aí nas formações das vegetações, porque a vegetação, ela também ajuda no elemento climático, vice-versa, né? O clima ajuda no elemento vegetal, assim como também a vegetação ajuda nas características climáticas, certinho? Vamos então lá ao nosso conteúdo. Olha só, vou deixar aí para vocês a resposta da nossa atividade anterior, tá bom? E aí, indo, né, a este conteúdo, a gente vai passar vendo o que a gente viu na nossa aula anterior sobre os fatores, né, os elementos do clima, os tipos climáticos aí que nós temos. Olha só, aí dentro dessa variação aí climática, a gente vai entrar falando sobre as formações vegetais, né? As formações vegetais aí. As formações vegetais, elas interferem no clima? Sim. As formações vegetais interferem na economia de um local? Sim. As formações vegetais, elas ajudam também nas questões aí no caso dos países, dos continentes, na sua formação? Sim. Então, olha só aí quanta interferência as formações vegetais, elas ocorrem aí em todo o planeta, né? Dentro dessas formações vegetais, a influência dessas formações no clima, assim também como o clima faz influência nas características vegetais, e é isso que a gente vai ver agora. Olha só, é comum afirmar que a vegetação é um reflexo do clima, mas muitas vezes é ao contrário, né? É a vegetação aí que traz a interferência climática, então a mudança aí da variação climática, como por exemplo, né, qual é o clima da região norte, né, equatorial, quente e úmida, e o clima, a gente sabe que ele não muda, mas ele pode sofrer alterações, isso a gente está bem ciente. Se caso ocorra, né, a questão da devastação da vegetação, o clima, ele sofre alteração? Sim, sofre alteração. Então, isso aí é uma consequência, ok? Das formações vegetais. Aí nós temos aí um dos fatores que condicionam a distribuição das formações vegetais no planeta é a latitude, já que as condições de umidade e temperatura variam de acordo com as diferentes zonas térmicas da Terra. Então, a questão aí da inclinação do eixo da Terra também, os raios solares interferem bastante nas formações vegetais. E
Uma delas aí é a latitude. Assim, nas regiões equatoriais de baixa latitude, a umidade, a temperatura são elevadas, resultam em vegetações mais exuberantes, né? E perto dos polos com maior latitude e pouca insolação. E temperaturas baixas resultam em formações vegetais escassas de menor porte. Por quê? Mesmo que a formação vegetal ela interfira no clima, o clima também vai ajudar. Então, quanto mais radiação solar, mais a questão da umidade, né, da escassez da vegetação pode ocorrer. Nas áreas de maior altitude, isso não tem problema, são vegetações que não vão ter grandes impactos assim da radiação solar, certo? Aí ele vai descrever o seguinte, né? As formações vegetais, ela é um conjunto, né, de plantas, né, compostos de espécies de plantas florestais e arbustivas. Nas formações florestais, a grande quantidade de árvores está relacionada à disponibilidade de água durante todo o ano. É o caso da vegetação das margens dos rios e do fundo dos vales, ou daquelas que se desenvolvem em áreas de clima úmido. Essas formações constituem as florestas. A maior parte das formações arbustivas está associadas a climas semiúmidos, semiáridos ou que apresentam temperaturas muito baixas, como o clima polar. Essas formações constituem as savanas, que é o caso do cerrado brasileiro, as estepes e também as pradarias. Então, as formações vegetais, elas são úmidas e localizam aí próximos à mata ciliar, ao leito dos rios, né? Por isso a umidez. Já as formações arbustivas, elas estão associadas a temperaturas climáticas mais frias, mas também secas, né? No caso, a questão do leito dos rios, ele não vai ter um grande impacto nessas formações vegetais. Aí nós temos aí como formações vegetais apresentadas para vocês. Esse mapa tem no livro de vocês também, ok? Nós temos aí o deserto gelado, polar e montanhoso. Nós temos aí, né, a vegetação de altitude, a tundra, floresta de coníferas, floresta temperada, floresta mediterrânea, savana tropical, africana, vegetação de transição, o deserto, pradarias e estepes, floresta pluvial subtropical e temperada, floresta de monções e tropical complexa. São algumas das variações climáticas que ocorrem aí em todo o planeta Terra. Seguindo aí para vocês, essas formações vegetais estão apresentadas aí. No livro de vocês, eu quero que vocês façam a leitura de cada uma dessas formações vegetais e veja qual a diferença delas aí em relação às outras, né? Existem muitas diferenças aí. Então, como eu falei já desse tipo de variação de vegetação, nós temos aí as vegetações pluviais, temperadas, coníferas, savanas, pradarias, tundras, localizadas no nosso continente americano. Desertos, vegetação mediterrânea, vegetação de alta montanha, são vegetações localizadas em outros continentes. Aí na próxima aula a gente vai conhecer um pouquinho dessas formações e dessas variações de vegetação relacionadas ao clima, ok? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima aula. Hello students, good morning, good afternoon or good evening, how are you? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês dessa semana e hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 6 que se chama How old are you? Qual a sua idade? Também vamos revisar a questão dos números aí, tá bom? Dos números ordinais. Então vamos mais adiante, vamos lá, let's go!
Lá na página 22, não vou mais voltar, na verdade, naquela parte que tinha lá com o áudio dos números do 1 até o 31, tá? Desnecessário, vocês já viram. Qualquer dúvida, volta na aula passada, na aula de terça-feira. Mas aqui na página 22 a gente tem um exercício. Antes da gente chegar na parte que tem o áudio, que pede para você observar uma entrevista, ouvir essa entrevista para poder marcar as opções corretas, a gente vai ter que dar uma olhadinha nessa questão aqui. Quanto que é uma década, gente? Quantos anos tem? 10. Um milênio. Milênio. 1000. A century. 100. A jubilee. Is... Quantos anos tem? Só sobrou aquele ali, que é 50 anos, tá? Sabendo dessas informações, a gente parte para o áudio, então. Esse áudio é esse aqui, da página 23. Presta atenção, por favor. Chapter 6, Track 33. Hey guys, this is your girl Ashleen and I'm reporting live from Johannesburg, South Africa. I'm your new presenter in South Africa and we're just here to laugh and learn. With me is my brother Iman and yeah, we're from South Africa, man. Let's make Africa go crazy. Uou, vocês conseguiram entender de onde que é esse áudio? Tem a indicação com a imagem, lembrando de onde que é essa bandeira, que país pertence. Vamos ouvir novamente? Chapter 6, Track 33. Hey guys, this is your girl Ashleen and I'm reporting live from Johannesburg, South Africa. I'm your new presenter in South Africa and we're just here to laugh and learn. With me is my brother Iman and yeah, we're from South Africa, man. Let's make Africa go crazy. Então, gente, que país que pertence a essa bandeira? Ela fala também nessa entrevista, nessa apresentação dela aí. Fica em Johannesburg, South Africa. E quem é que está apresentando o vídeo? Tem um momento que ela fala bem rapidinho o nome dela, Ashley. And my brother Iman, um nome parecido com esse, né? A escrita deles é assim, Ashley and her brother Iman. Então, galera, esse inglês, ele tá um pouquinho carregado de sotaque. Fica um pouquinho mais difícil de entender mesmo, tá? Não se preocupe, não se culpe com isso, tá bom? A gente vai escutar um áudio, o próximo áudio dela novamente. E aí vocês vão prestar atenção nas questões que eu já falei para vocês. Quantos anos tem um milênio? Quantos anos tem uma década? Porque isso vai ser importante nesse áudio. Por isso que eu passei para vocês antes, tá? E aí vocês vão marcar conforme que vocês escutarem do que vai tratar esse próximo áudio. Aí, que é o exercício 4 da mesma página 23, tá? Então, a dica que eu dou. Quando tiver atividade de listen, pause esse vídeo, leia as opções que você vai marcar, que você tem para marcar, porque quando você já fez a leitura, fica mais fácil você, ela falou isso, então vai lá e marca o xizinho lá. Então pausa o vídeo, depois dá um play para você ouvir o áudio. Let's listen. Chapter 6, Track 34. How old are you, bro? I'm 25. 25, old enough, right? So how young are you? 25 years younger? So how many centuries have you lived through? 2. So how many years make a century? 10. How many years make a millennium? 100,000. Get out of here. How many years make a decade? A decade is 10 years. You're in the gym, man. How old are you? 23. You are 23, so how many centuries old are you? 0. Okay. So how many years are there in a century? 100. So how many years make a millennium? I think it's 1,000 years. You smart. How many years make a jubilee? 100,000? Nigga, you lying. It's actually 50 years. Conseguiram entender? Em algum momento ele fez perguntas sobre nacionalidade, fez perguntas sobre o nome da pessoa. Eles falaram sobre
Quais questões, gente? Quando se fala sobre os anos. Falaram a palavra century? Conseguiram ouvir? Age, decade, millennium, jubilee. Todos esses que eu falei, eles falaram, galera. Os anos em um século, a idade ali, no caso, ele utiliza age, years in the decade, quantos anos tem em uma década, years in a millennium, and years in a jubilee. Ele fala essas palavras aí, tá? Para vocês entenderem, é o inglês um pouquinho carregado de sotaque, mas a gente consegue entender isso. Ele entrevistou 2 pessoas, né? Porque teve respostas aí que foram erradas, fez até um barulhinho, que era um programa, né? E aí teve outras pessoas que responderam aí, outra pessoa no caso, que respondeu a mesma pergunta, só que respondeu corretamente, né? Com relação a quantos anos tem um século, quantos anos tem uma década, e aí uns erram, outros acertam. Então é mais ou menos isso que fala esse áudio. Ainda aí sobre o mesmo áudio, tem a questão 5 e 6. A questão 5 é o seguinte: listen again, choose the contestant who was more correct answers. Então tem 2 pessoas, uma que tem 25 anos e a outra que tem 23. E ele pede que vocês escutem o áudio novamente e tentem entender quem foi que acertou mais respostas. Então esse que é o desafio. Lembrando que tem a questão 6 também, que diz assim: ouça mais uma vez e foque no homem que responde corretamente. Qual é a única resposta que ele erra? Então vamos escutar o áudio mais uma vez e vamos focar. Quem foi que acertou mais? A pessoa que tem 23 anos ou a pessoa que tem 25? E já aproveitando para entender qual foi a única resposta que ele errou, tá bom? Que já é a resposta da 6 também. Let's go! Chapter 6, Track 34. How old are you, bro? I'm 25. 25, old enough, right? So how young are you? 25 years younger? So how many centuries have you lived through? 2. So how many years make a century? 10. How many years make a millennium? 100,000. Get out of here. How many years make a decade? A decade is 10 years. You're in the gym, man. How old are you? 23. You are 23, so how many centuries old are you? 0. Okay. So how many years are there in a century? 100. So how many years make a millennium? I think it's 1,000 years. You smart. How many years make a jubilee? 100,000. Hey! Nigga, you lying. It's actually 50 years. Então, gente, a primeira pessoa do áudio fala que tem 25 anos. A segunda pessoa tem 23. A primeira pessoa, ela erra uma série de perguntas, mas também o apresentador, ele quer que responda bem rápido, que é para a pessoa errar mesmo, né? E aí ele acaba de perguntar a idade da pessoa. How old are you? A pessoa responde 25 years old. Aí ele já lança outra pergunta. Quantos séculos você tem de velho? Aí a pessoa pega e pensa que ele perguntou novamente a idade e responde 25, como se fosse 25 séculos. Então imagina, 500 anos velha, a pessoa não estava nem viva. Então assim, ele prega algumas peças nesse sentido. Ele sai perguntando assim, bem em cima da resposta do outro, que é para não dar tempo nem de pensar e errar. Então a pessoa que mais acertou foi a segunda pessoa, a pessoa que tem 23 anos. E ela errou apenas uma pergunta, que foi a última pergunta do áudio, que pergunta quantos anos tem, how many years are in the jubilee? Quantos anos tem esse termozinho jubilee? Ele tem quantos anos? Na verdade, ele respondeu, por isso que foi errada a resposta. He says, aí ele falou que tem 100,000, 100 mil anos, quando na verdade é apenas 50. Então é mais ou menos isso. How many years are in a jubilee? E a resposta, he says 100,000 when it's 50. É só 50 anos, tá? Então é metade de um século, na verdade, esse jubilee. Indo mais adiante, tem aí na página 23 ainda respostas, né, pessoais. How old are you? Na verdade, a outra opção de perguntar isso, quão jovem você é. Já falei isso com vocês, que
Quando a gente pergunta a idade em inglês, a gente não pergunta qual é a sua idade, a gente pergunta how old are you? Quão velho você é? A pessoa responde, né, quantos anos ela tem. Mas uma forma mais elegante, educada de perguntar é quão jovem você é. Você já está elogiando a pessoa. How young are you? Então a mesma resposta vai ser a mesma resposta para a letra A e letra B, que é a idade de vocês. Agora a letra C. How many centuries have you lived through? Quantos séculos que você já passou? Nenhum, né? Por favor. Sexto ano. Zero. Coloque aí. Zero. Ninguém viveu mais de um século aí, não. Por favorzinho. Indo mais adiante a página aí. A página ainda diz que é 23, né? Mas vamos lá. Vamos à seguinte questão aí. Choose the best option. Na verdade, isso é lá pro final do capítulo, tá, galera? Tem uma página que tem lá, veja isso novamente. Let's see it again. No finalzinho dos capítulos do livro de vocês, lá na página 34. Porque lá tem dizendo o seguinte, né? Lá tá revisando os meses do ano, a questão da preposição também. E daquele THzinho no final de datas, quando é TH, quando é RD, né, quando é o ST ou o ND. Então vamos lá. Em Canada, Father's Day is... Que dia que é? Na verdade ele é comemorado em junho, mas quando eu falo só o mês eu utilizo o in. B. My birthday is in... Aí eu tenho aí, na verdade, eu vou ter que completar com July ou July 2nd. Se eu estou utilizando a preposição in, vai ser July. During summer vacation. C. I take swimming classes. Aí, galera, como eu disse para vocês, antes do dia da semana a gente utiliza sempre regrinha on. Então, on Tuesdays and Thursdays. D. This year, Emma's classes start on September. Aí eu tenho ali o doisinho e tá faltando como que termina ali. Se é o segundo dia de setembro, vai ser second, vai ser o ND, tá? Joe and Lina, agora vai ser don't or doesn't go to school in the morning. Joe and Lina don't go to school in the morning, porque eu utilizo ali, no caso eu quero que, no caso são duas pessoas, é they. Quando é they é o don't, tá bom? Doesn't é só para a terceira pessoa do singular. Entendido isso? Eu espero que sim. Ficando com dúvida, sexto ano, estou disponível toda segunda-feira para vocês, tá bom? Horário do sexto ano, lembrando, a partir das 5 da tarde. Me sou sorry, 5 não, a partir das 4 da tarde. Das 4 até as 5 eu estou disponível para a turma de vocês. Espero vê-los em breve. Se não vê-los em breve, até a próxima gravação, próxima aula. Bye, bye!